pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma decisão do Supremo, dessa feita em informativo 997. Estamos a tratar da ADI 4247, julgada pelo plenário do Supremo, que tratou de um tema que é um tanto quanto fácil de entendimento em termos de estabelecer exatamente aquilo que disse o Supremo, ou seja, entender como o Supremo resolveu a celeuma, posta a sua apreciação por meio da ação direta de inconstitucionalidade, mas acredito que esse tema é muito fácil do examinador, numa determinada prova, enrolar os termos e te levar ou te induzir a erro. Portanto, tenha muito cuidado. Muito cuidado. O tema é regime jurídico de fundações públicas em matéria de saúde. E aqui eu coloco matéria saúde porque foi a matéria tratada pelo Supremo no que diz respeito à análise do regime jurídico das fundações da ADI 4247, mas isso serve para qualquer tipo de serviço público a partir do momento em que você o caracteriza como exclusivo ou não exclusivo. Eu vou explicar melhor. Preste atenção. Aqui eu coloco o problema das fundações. Que problema é esse? Bom, existem fundações públicas, preste atenção, existem fundações privadas e fundações públicas, até aí tudo bem. Fundações privadas instituídas por particulares e que se submetem obrigatoriamente ao regime de direito privado. As fundações públicas são instituídas pelo poder público, mas aí você já precisa, nesse caso, analisar a seguinte situação. Existem fundações públicas instituídas pelo poder público, mas com personalidade jurídica de direito público, e existem fundações públicas instituídas pelo poder público, mas que possuem personalidade jurídica de direito privado. Preste atenção porque quando a gente está estudando fundação pública, é preciso diferenciar efetivamente se essa fundação tem regime jurídico de direito público ou tem regime jurídico de direito privado, a depender da sua personalidade jurídica. Então, uma fundação pode ser pública, com personalidade jurídica de direito público, que se submete a regime jurídico público, ou uma fundação pública instituída pelo poder público pode ter personalidade jurídica de direito privado, e aí ela se submete ao regime jurídico do direito privado. Preste atenção porque o Supremo resolveu essa celeuma na ADI 191. Eu vou ler exatamente o que disse o Supremo na ADI 191, que foi referência para o julgamento dessa ADI 4247. Olha o que disse o Supremo. Merece ser frisada a distinção entre fundações de direito público e fundações de direito privado. Fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. As fundações privadas não têm problema, nenhum problema em relação a elas. O problema é a fundação pública, que pode ter natureza jurídica de direito público ou pode ter natureza jurídica de direito privado. Muito bem, conforme delineado no julgamento da ADI 191. Aferida em cada caso a partir, presta atenção nessas condicionantes aqui, ó. O que é que o Supremo está dizendo? Bom, você vai saber se uma fundação pública tem personalidade jurídica de direito público ou privado a partir da análise dessas quatro situações. Primeiro, das circunstâncias da sua criação. B, da opção pelo regime jurídico firmada em lei. C, da eventual titularidade de prerrogativas de direito público. D, da natureza dos serviços ou das atividades desempenhadas pela entidade. Em outras palavras, o Supremo está dizendo o seguinte, ó, a nomenclatura dada à fundação não importa. A gente vai analisar se a fundação tem natureza jurídica de direito público ou privado a partir desses quatro elementos. Circunstâncias da criação, opção pelo regime jurídico firmado em lei, eventual titularidade de prerrogativas de direito público, também previsto em lei, natureza dos serviços ou das atividades desempenhadas por essa entidade. Então, aqui o Supremo, na ADI 191, resolveu a questão. Existem fundações públicas de direito privado, existem fundações públicas de direito público. Nesse caso, eu vou precisar analisar exatamente essas condicionantes para saber se ela tem personalidade jurídica de direito público ou se ela tem personalidade jurídica de direito privado. Se a natureza jurídica daquela fundação é de direito público ou se a natureza jurídica daquela fundação é de direito privado. Agora, na prática, qual o efeito disso? O Supremo disse que não há equiparação entre as duas fundações em termos remuneratórios. Então, se o Supremo admite a existência de fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público, significa dizer que eu não posso equipará-las em termos remuneratórios. Por quê? Porque, nesse caso, elas são submetidas a regimes jurídicos distintos. Chego lá. Também o efeito prático disso é que, já falei, a denominação da criação da fundação não importa, mas a análise das características no caso a caso é que vão dizer, nesse caso, essas características,
se a fundação tem personalidade jurídica de direito público ou se ela tem personalidade jurídica de direito privado. Por óbvio, as fundações públicas de direito público possuem regime público e sujeitam-se ao regime estatutário de servidores, enquanto que as fundações públicas de direito privado possuem regime privado e se sujeitam à CLT no que diz respeito ao regime aplicado aos seus empregados. Então, da ADI 191, você retira essas características aqui em termos práticos. Não há equiparação entre fundações com natureza jurídica distinta, a denominação prevista em lei não importa, o que importa é a análise das características previstas na ADI 191, presta atenção a isso aqui. As fundações públicas de direito público se submetem a regime estatutário, as fundações públicas de direito privado se sujeitam à CLT em termos de regime dos seus empregados. Agora, o Supremo analisou na ADI 4247 o regime jurídico das fundações em matéria de saúde. Em matéria de saúde, você pode ter fundação pública com personalidade jurídica de direito público, prestando serviço de saúde, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, prestando serviço de saúde, e você pode ter fundação privada prestando serviço de saúde. O que eu preciso que você perceba aqui é que você efetivamente entenda que saúde, embora seja um tema relevantíssimo em termos constitucionais, dever do Estado e direito de todos, mas o serviço saúde não é exclusivo, ou a sua prestação não é exclusivamente estatal, ou seja, a iniciativa privada presta saúde, isso nós já sabemos. Então, para serviços de saúde, análise do Supremo, especificamente na ADI, ora estudada, então você pode ter prestando serviço saúde, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado ou simplesmente fundações privadas. E aqui vem as diferenças. Se quem presta saúde é fundação pública com personalidade jurídica de direito público, o regime do funcionalismo é estatutário. E aí vem a dica, o regime estatutário é obrigatório para os serviços exclusivos do Estado. Não é o caso da saúde, mas todas as vezes que você tiver uma fundação prestando serviço exclusivo estatal, significa dizer que o regime jurídico dessa fundação é público, ou seja, a personalidade jurídica dessa fundação é de direito público e o regime é estatutário. Preste atenção porque o Supremo disse isso aqui, da natureza dos serviços ou das atividades desempenhadas por essa entidade. Se esse serviço for serviço público exclusivo, significa dizer que essa fundação tem personalidade jurídica de direito público e, portanto, o regime é o estatutário para os seus servidores. Agora, a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, obrigatoriamente sujeita os seus colaboradores, os seus empregados, ao regime seletista, que é possível para os serviços não exclusivos do Estado, como é o caso da saúde, e também no caso da saúde existem fundações de direito privado, o regime dos colaboradores é seletista, possível para serviços não exclusivos do Estado. Então, para serviços não exclusivos do Estado, você pode ter uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado e regime seletista prestando serviço, e você pode ter uma fundação privada, nesse caso também com regime seletista, porque tem personalidade jurídica de direito privado. Para serviços exclusivos do Estado, você, por meio de uma fundação, ela só pode ter personalidade jurídica de direito público e o regime é estatutário. Para a saúde, você pode ter qualquer das três. Fundação pública com personalidade jurídica de direito público, regime estatutário, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, regime seletista, fundação privada, regime seletista. Preste atenção nessa tabela para não se confundir. Eu chamo a atenção para que tenham cuidado com os enunciados de questões que podem querer tratar o tema saúde como exclusivo do Estado, que não é. Se o enunciado te levar a entender que a importância saúde faz com que você entenda que se trata de serviço exclusivo do Estado, ele vai te levar a entender que somente esse tipo de fundação pode prestar esse serviço, ou seja, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, o que faria com que o regime fosse necessariamente estatutário, mas não é verdade. Embora altamente relevante, o tema saúde constitucionalmente tratado pode ser prestado por qualquer desses três tipos de fundação, preste bastante atenção. Então, isso acaba sendo fácil, mas acaba também sendo muito simples do examinador tentar te confundir numa eventual prova. Na ADI 4247, o Supremo disse o seguinte, é constitucional legislação estadual que determina que o regime jurídico seletista, ou seja, regime próprio de personalidade jurídica de direito privado, incida sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado destinadas à prestação de serviço de saúde. Em outras palavras, o Supremo disse o seguinte,
A fundação pública pode prestar saúde sob o regime de direito privado, o que atrai o regime seletista para os seus empregados, para os seus colaboradores. Mas do julgado, nós também tiramos que a saúde, serviço saúde, pode ser prestado por fundação pública com personalidade jurídica de direito público, o que atrai o regime estatutário, e também pode ser prestado por fundação privada, personalidade jurídica de direito privado, que atrai o regime seletista, ou, nesse caso, os colaboradores estão sujeitos à CLT. Preste bastante atenção. Importante também dizer que entre essas fundações de direito público, personalidade jurídica de direito público, regime estatutário, personalidade jurídica de direito privado, regime seletista, embora prestando saúde, não há equiparação. Esses são um dos efeitos práticos daquilo que disse o Supremo na ADI 191. Portanto, muita informação, questão até simples, mas que muito provavelmente o examinador aqui, um bom examinador, vai tentar confundir esses conceitos na sua cabeça, utilizando a importância do tema saúde em termos constitucionais para te induzir ao erro numa eventual prova, especialmente subjetiva, portanto tenha muito cuidado. É um julgado simples, mas que merece atenção para que você possa não se confundir, não se embananar e eventualmente não errar na prova. Muito bem, informativo 997, questão importante, julgado importante para a tua prova, especialmente provas da advocacia pública. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.